Agora a gente fala sobre o conflito no Oriente Médio, gente. Vai completando uma semana com os novos desdobramentos. As Forças Armadas de Israel divulgaram imagens do ataque que, segundo o governo israelense, atingiu o bunker onde estava escondido o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, em Teherã. De acordo com Israel, a operação envolveu cerca de 50 caças, teve como objetivo destruir a estrutura subterrânea utilizada pelo líder iraniano. Khamenei foi morto no primeiro dia da ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel, e as imagens mostram uma sequência de explosões sobre o local do bunker. Mas os militares israelenses não informaram se o vídeo divulgado corresponde exatamente ao ataque que matou a Ayatollah ou a uma operação que aconteceu depois. Enquanto isso, o secretário de guerra do governo Donald Trump afirma que o poder de fogo contra o Irã deve aumentar drasticamente, nas palavras dele, nos próximos dias. A tensão entre Israel e Irã continua aumentando nesta sexta-feira e as forças israelenses anunciaram, portanto, uma nova série de ataques contra a capital do Irã e ampliaram também as operações militares no Líbano, com bombardeios contra regiões do sul de Beirute associadas ao Hezbollah. De acordo com o exército de Israel, pelo menos 26 ondas de ataques foram realizadas durante a madrugada. E os alvos incluíam centros de comando e depósitos de armas do Hezbollah, o grupo libanês apoiado pelo Irã. Em resposta, o Irã afirmou ter lançado mísseis e drones contra alvos em Tel Aviv, marcando uma nova etapa da retaliação militar. A Guarda Revolucionária Iraniana disse que a operação atingiu instalações militares na região, inclusive bases utilizadas por forças dos Estados Unidos. Ainda durante a madrugada, autoridades informaram que drones iranianos também atacaram a base aérea americana de Al Udeid, no Catar, a maior instalação dos Estados Unidos no Oriente Médio. A guerra, que começou há uma semana, já deixou mais de 1.000 mortos no Irã, segundo autoridades do país, além de centenas de feridos no Líbano. Diante dessa escalada, o governo iraniano afirma estar preparado para um possível avanço militar dos Estados Unidos em solo iraniano. Já o presidente Donald Trump descartou a possibilidade de enviar tropas terrestres até este momento. Inclusive, nós temos imagens ao vivo de Beirute, capital do Líbano. A gente vai colocar na tela para você essas imagens, porque temos muita fumaça, de novo, após ataques israelenses. Essa imagem com muita fumaça que a gente vem acompanhando nos últimos dias, hoje não é diferente, da capital libanesa, que tem sido alvo de ataques na última semana. Na última segunda-feira, inclusive, o exército israelense informou que matou o chefe do quartel-general de inteligência do Hezbollah, Hussein Makled, em um ataque em Beirute. Autoridades libanesas orientaram os moradores a seguir as instruções de segurança e procurar abrigos, afirmando que as medidas são essenciais para reduzir o risco de vítimas. Investigadores norte-americanos apuram a possível responsabilidade dos Estados Unidos naquele ataque que atingiu uma escola para meninas no sul do Irã e acabou deixando dezenas de estudantes mortas, pessoas inocentes. Segundo informações da agência Reuters, avaliações preliminares de autoridades americanas indicam que é provável que as forças dos Estados Unidos tenham participado do bombardeio. Mas a investigação ainda não foi totalmente concluída. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que o caso está sendo analisado pelos militares, mas destacou que as forças americanas não têm como alvo deliberado a população civil. Essa escola fica na cidade de Minab, no sul do Irã. Foi atingida no primeiro dia da ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel contra o país. A gente falou sobre o assunto por aqui. O embaixador iraniano na ONU afirmou que esse ataque matou cerca de 150 estudantes, mas esse número ainda não foi confirmado de forma independente. A escalada da guerra no Irã tem aumentado também a preocupação da comunidade internacional
com o impacto do conflito sobre as crianças. Em um comunicado que foi divulgado nesta semana, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, alerta para o número crescente de menores mortos e feridos durante esses ataques. Segundo a organização, cerca de 180 crianças já teriam morrido desde o início da intensificação das hostilidades. O Unicef afirma ainda que esses episódios são um lembrete da brutalidade da guerra e destaca que escolas e crianças são protegidas pelo direito internacional humanitário. A organização também alerta que pelo menos 20 escolas e 10 hospitais foram danificadas pelos ataques, o que compromete o acesso à educação e a serviços de saúde. Diante desse cenário, o Fundo das Nações Unidas para a Infância pede que todas as partes do conflito respeitem o direito internacional e garantam a proteção da população civil, especialmente falando das crianças. E ainda sobre a guerra no Oriente Médio, vamos direto a Genebra, na Suíça, conversar com o nosso analista de assuntos internacionais, Renato Machado, que traz um olhar aqui para a gente também de um balanço dessa primeira semana de guerra que a gente ainda não sabe quanto tempo pode durar. Renato, bem-vindo. Boa tarde para você por aí na Europa. Está acompanhando essa escalada da guerra no Oriente Médio, cada vez mais, com ampliação na última semana. Segundo os iranianos, essa noite foi a pior já registrada pela quantidade de ataques. Além disso, a gente falou agora organizações, como o Unicef, demonstrando cada vez mais preocupação com a quantidade de crianças que estão morrendo durante os conflitos. Qual o balanço que dá para a gente fazer sobre essa primeira semana da guerra? Bem-vindo. Bom dia, Roberta, tudo bem? Olha, Roberto, foi uma semana inteira de muita destruição e mortes principalmente no lado iraniano, com os ataques ostensivos, de Israel e Estados Unidos, com o Irã retaliando contra Israel e contra os países do Golfo, inicialmente contra as bases americanas, mas depois começou a atingir diversos alvos civis, dando início a uma escalada grande, que agora corre o risco de atrair novos atores para esse conflito. Tem uma Europa mobilizada, ainda fora do conflito, mas atenta, alerta, mandando mais caças. Hoje chegaram ao Bahrein 4 aeronaves do Reino Unido, então existe o risco, sim, de uma escalada ainda maior. Como você bem disse, essa noite foi de ataques mais intensos, principalmente contra a capital do Irã. Só lembrando que a área da capital ela é mais alvo do exército de Israel. Israel pega a região norte do Irã e um pouco a área da capital, enquanto os Estados Unidos miram mais alvos estratégicos militares em outras partes do país. Então, e o Irã retaliou hoje também contra as forças do Kurdistão iraquiano também, que é outra possibilidade de nova frente da guerra. Então, foi uma semana de guerra de extrema destruição, de mortes, de tragédias, como no caso dessa escola que você bem mencionou, onde cerca de 168 a 175 mortos, segundo balanços diferenciados, e um impacto econômico para o mundo inteiro. Esse é o cenário atual. Como você disse, não tem previsão de encerramento dessa guerra. Donald Trump falou de 4 a 5 semanas, mas tem capacidade para ir mais. Na mensagem que ele enviou ao Congresso, ao Capitólio, ele não estimou nenhum prazo, só falou que é uma guerra de longa duração. Essa é a perspectiva do momento. Pois é, e a gente acompanha também, essa guerra podendo ganhar uma nova frente aí de conflito. Segundo relatos, Washington teria buscado apoio de grupos curdos, Renato, para tentar abrir uma ofensiva no oeste do Irã, o que levanta o alerta para o risco de uma guerra civil. Você vê essa possibilidade do risco de uma guerra civil? Que impacto essa entrada dos curdos no conflito poderia ter no rumo da guerra e alguma estabilidade ali da região? Essa possibilidade de uma guerra civil ela é extremamente alta se os Estados Unidos seguirem com esse plano. A mídia americana começou a divulgar informações de que os Estados Unidos, que já armam os curdos desde o ano passado, após a Guerra dos 12 Dias, contra o mesmo Irã, e que agora estaria articulando para que essas tropas, principalmente a que é localizada
no Iraque invadisse o território iraniano para enfrentar os iranianos de frente, as forças iranianas de frente em combates terrestres. Não à toa, hoje, as forças iranianas já bombardearam o Kurdistão iraquiano. Só para explicar um pouquinho, os curdos, eles são uma minoria étnica que eles não possuem Estado. É uma das maiores minorias étnicas sem um país para chamar de seu. Eles ocupam algumas áreas no Irã, Iraque, Síria, Turquia. Em alguns lugares são um pouco mais integrados, em outros não. Em relação à Turquia, por exemplo, eles são duramente reprimidos e são acusados de muitos atentados. No Irã existe um misto de sensações, alguns grupos são ligados ao regime, são mais assimilados à cultura persa, outros são adversários ferrenhos do regime iraniano, comemoraram a morte de Ali Khamenei. A entrada deles teria dois objetivos. Um deles é chamar as forças terrestres iranianas para o combate, e dessa forma a Força Aérea de Estados Unidos e Israel poderia dizimar esses soldados iranianos. E o outro seria provocar um caos interno para levar à queda do regime. Só que essa aposta é extremamente de alto risco. Isso porque poderia levar a uma guerra civil, porque mesmo opositores do regime, eles podem se unir aos demais iranianos quando se tratar de uma guerra uma guerra étnica, uma guerra entre curdos contra a civilização persa. Então, é uma aposta muito arriscada que resta saber em que pé está, né? Os veículos divulgaram que já existe uma negociação avançada. Ontem, Donald Trump foi questionado sobre isso em entrevista à Reuters, e ele falou que apoiaria totalmente os curdos iniciarem essa ofensiva. Daí ele foi perguntado se os Estados Unidos participaria ou com o armamento ou com o planejamento, e aí ele evitou responder. Então, a gente ainda não tem uma informação mais concreta em que pé está esse plano.